Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está dando um apoio, está desejando força. Eu confesso que eu estava até forte, tentando ser forte. Aí tu sai de uma perícia médica com tua filha aí. Tu vê tua filha chorando, meu chão acabou. A dor que eu tô sentindo, eu não desejo papai nenhum, não. Eu só peço a vocês oração para que a justiça seja feita. Eu tô sem estrutura, mas eu tenho muita fé em Deus que tudo irá se resolver. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, por favor, que orem para que a justiça seja feita. Valeu, pessoal. Só para dar uma pequena esclarecida. Tem gente falando que é mentira, né? O ocorrido com a minha filha, é mentira, tá expondo, querendo acabar com carreira disso, daquilo. Eu tô tomando todas as medidas cabíveis. E de maneira correta, para não agir com as minhas próprias mãos, é claro. E assim, que seja feita a justiça de Deus, a justiça dos homens. E eu vou a fundo para defender a integridade da minha filha. Então pode falar o que quiserem. Achar o que quiser, é mentira, é isso e aquilo. Eu acredito na minha bebê de 8 anos. E quem tá falando é mentira, porque não foi com teu filho. Aí é fácil falar. Eu tô fazendo tudo correto, pela lei, perante a lei. E vou a fundo. Eu tô me expondo, minha família, pessoas que me estão compartilhando, são amigos e tal, que de alguma forma tá se expondo também. Isso é um pequeno esclarecimento, Tá na mão de Deus, sim, tá na mão. E vou até o final. É importante esclarecer que o abuso sexual, muitas vezes, ele não é cometido com violência, o abuso sexual infantil. E se verifica efetivamente indícios, sinais por meio do comportamento da criança. Essa criança geralmente tem sérias modificações no seu comportamento, se torna agressiva, ou então se isola, passa a ter medo de um determinado perfil de idade de uma pessoa que seria, em tese, o agressor ou o abusador. Essa criança passa a ter problemas na escola, a ter pesadelos, os seus gestos, muitas vezes sexualizados, né, podem indicar isso, de acordo com os profissionais que trabalham nessa área. Desenhos, né, e outras formas de comportamento podem indicar sinais de abuso sexual ou também de outras violências que têm que ser verificadas através dos profissionais técnicos competentes para averiguar essa situação. Bom, diante da notícia do abuso sexual de uma criança, um adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado. O Conselho Tutelar deve ser chamado para que atue nesse caso, acolhendo essa criança com cuidado e, posteriormente, fazendo a lavratura do boletim de ocorrência na delegacia de polícia, no caso da devida identificação do abusador. E depois, o Conselho Tutelar é o responsável por encaminhar essa criança para fazer os exames periciais necessários que poderão comprovar aí a materialidade do crime cometido. E depois, num terceiro momento também, essa criança deverá ser encaminhada para os serviços que existem nos municípios, né, na rede de atendimento, de proteção,
para que possa ser então acompanhada por esse serviço, por equipes multidisciplinares nessas situações de abuso sexual. O Disque 100 é um serviço muito bem feito, muito bem articulado, né, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A pessoa liga, faz a denúncia, é garantido o anonimato e nós recebemos aqui essas denúncias, o Ministério Público recebe essas denúncias aqui, o Conselho Tutelar recebe essas denúncias que são efetivamente apuradas em sua veracidade, a situação realmente é verificada, é importante que se diga isso. A questão do anonimato, repito, é preservada e é um serviço excelente no combate aí ao abuso sexual, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, o promotor de justiça tem uma série de ações importantes que ele pode tomar sabendo do abuso sexual infantil. Ele pode, em um primeiro momento, apenas na hipótese, havendo indício de abuso sexual, ele pode ajuizar uma cautelar ou uma ação judicial de afastamento do abusador do lar conjugal, inclusive com proibição de aproximação do abusador. O Ministério Público também verificando a impossibilidade de permanência da criança no lar materno, no lar paterno, pode ajuizar uma ação de guarda em favor de um tio, de um primo ou de uma tia, na família extensa, onde a criança pode ficar segura. O Ministério Público pode ajuizar uma ação de destituição do poder familiar, verificando o abuso sexual e a omissão gravíssima da mãe, por exemplo, inclusive com acolhimento institucional. Em último caso, se realmente não tem condições da criança ficar na família, a criança pode ser acolhida institucionalmente, realmente para que seja protegida desses abusos. O promotor de justiça, na área criminal, também tem atuação importante de ajuizar a ação penal, de tomar as medidas para que o abusador efetivamente seja responsabilizado criminalmente por isso. E talvez a função mais importante ainda do promotor de justiça na área da infância e juventude é atuar para fortalecer a rede de atendimento, para estruturar o Conselho Tutelar, estruturar os programas de atendimento para que realmente essa criança possa ser atendida de forma rápida e qualificada, né, fazendo isso, exigindo que os municípios, principalmente, estruturem a rede de atendimento para que essas crianças sejam atendidas. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que deve haver uma rede de ações articuladas para a defesa da criança e do adolescente. Então, no caso de um abuso sexual, na ponta, o primeiro órgão que deve atuar é o Conselho Tutelar, que a partir daí vai tomar todas as medidas protetivas e vai acionar os demais protagonistas dessa rede de atendimento, dessas ações articuladas. Então, o Conselho Tutelar faz o contato com a Polícia Civil, que vai tomar as providências para a instauração do inquérito policial contra o abusador sexual, vai encaminhar a criança, o adolescente e a sua família para os serviços da assistência social, para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que vai fazer o atendimento multidisciplinar dessa criança, psicólogo, assistente social, pedagogo. Essa criança também precisa ter uma atenção especial da escola, não só depois, né, do abuso sexual ocorrer, mas também nos sinais que a criança apresenta na escola, a área da saúde através dos agentes de saúde, programa saúde da família. Então, são esses serviços que articulados devem atuar na defesa da infância e juventude. Bom, primeiramente porque os casos de abuso sexual geralmente ocorrem, os abusadores são pessoas muito próximas da criança. Então, geralmente pai, padrasto, tio, primo, geralmente também, isso ocorre também professor, ou então um vizinho, e isso acaba fazendo com que a vítima tenha dificuldade de falar sobre isso diante da proximidade dessas pessoas. Além disso, ocorre a chamada lei do silêncio, em que a criança deixa de falar que está sendo abusada, primeiramente, muitas vezes, porque não sabe que está sendo abusada. É importante que a gente entenda isso, que uma criança não tem o discernimento necessário para saber que está sendo vítima desse abuso. E, além disso, muitas vezes ela deixa de falar sobre isso
porque ela é ameaçada pelo abusador, o abusador ameaça a família e muitas vezes ela não tem medo de falar, mas medo que o abusador eventualmente concretize essas ameaças. Além disso, a própria família, quando fica sabendo, também deixa de denunciar esses casos, porque acaba achando ruim, que coisas ruins podem acontecer e que esse abuso possa ser interrompido. E também a gente tem a situação, infelizmente, que muitas vezes o provedor da casa, quem sustenta aquela família, é o abusador. E a mãe, infelizmente, acaba se omitindo gravemente com relação a isso. E temos a chamada lei do silêncio e esses casos acabam não sendo denunciados. Bom, é preciso fazer um trabalho primeiro nas famílias, né, para que as famílias entendam sobre esse problema, sobre os riscos que essas crianças podem ocorrer, que as próprias crianças sejam informadas e ensinadas de que o corpo dessas crianças é delas, elas são donas do próprio corpo, que não podem, que pessoas estranhas não podem se utilizar disso, mostrar para as crianças aquilo que é errado. As famílias têm uma série de outras medidas que podem ser adotadas, internet, tomar muito cuidado nesse acesso à internet, que hoje é um meio de abuso sexual muito grande também, que precisa ser tomado cuidado. E a sociedade precisa colaborar com isso. Nós temos hoje o Disque 100, que o anonimato é preservado. É importante colocar também que quem trabalha diretamente com isso, na área da educação, na área da saúde, tem obrigação de denunciar os casos ou as suspeitas de abuso sexual. E o Ministério Público tem que exigir dos municípios que realmente estruturem a rede de atendimento para que cada vez mais esses casos cheguem. Nós temos nos municípios os centros de referência de assistência social que trabalham com a prevenção, que acompanham as famílias desde o início e que, no caso de qualquer suspeita, essas famílias são atendidas. Nós temos os CREAS, que são centros de referência especializados em assistência social, que atendem os casos de violação de direito. Então, a estruturação desses serviços são essenciais para que as denúncias aumentem e que a população possa ter percepção de que esses casos vão ser atendidos e que os culpados também vão ser responsabilizados criminalmente. Com certeza, o abuso sexual ele se configura não só por meio do contato físico, né, por meio da prática de atos libidinosos, passar a mão ou do próprio estupro, da conjunção carnal, mas também por meio de outras situações, como, por exemplo, fotos erotizadas de crianças, de adolescentes, cenas de crianças nuas, por exemplo, sem se ter qualquer contato físico efetivo com essa criança, esse adolescente. Isso se caracteriza como abuso e, nos casos em que há uma aferição de vantagem, mesmo que não econômica e não financeira, pode haver também a exploração sexual de criança e adolescente. Sim, existe isso, tanto o menino que é abusado como a mulher também que é abusadora, isso ocorre, são fatos que realmente ocorrem. E é importante esclarecer que o perfil do abusador, até porque apenas 10% aí, dos casos são denunciados, o perfil do abusador é cada vez menos identificável, né? É importante colocar isso, aquela ideia do homem mais velho, que seria o principal perfil do abusador, isso não existe mais. Nós temos abusadores de todas as idades, de todos os perfis e de todas as classes sociais. A pedofilia é um transtorno de sexualidade em que a pessoa tem desejos sexuais com crianças ou adolescentes, geralmente com crianças na fase pré-púbere, ou seja, com menos de 13 anos de idade. Geralmente, essa pessoa que tem esse transtorno, que sofre dessa doença que é a pedofilia, tem no mínimo 16 anos de idade e tem uma diferença de idade de 5 anos para a vítima. A pedofilia, como nós já falamos, é um transtorno de ordem sexual em que a pessoa tem esses desejos sexuais por crianças, geralmente com menos de 13 anos.
E o abuso sexual é o ato através do qual a pessoa se utiliza de uma criança ou de um adolescente para satisfazer os seus desejos sexuais, seja através do contato íntimo, por meio do estupro ou de outro ato libidinoso, ou então através de ações de natureza erótica. Por exemplo, uma criança que é fotografada numa posição erotizada, isso também se caracteriza como um abuso sexual infantil. Bom, no Código Penal, no artigo 217-A, está previsto como crime o estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É claro que, diante dessas situações, a Justiça, se esses casos chegarem na Justiça, o Ministério Público, o juiz, eles vão analisar cada caso, cada situação com bom senso, para verificar essas situações da melhor forma possível, mas, em princípio, isso é crime e, se tratando nessa hipótese de menor de 18 anos, seria ato infracional, enfim, essa conduta que, em cada caso, em cada hipótese, com bom senso, tem que ser avaliada. Este é o planeta Terra. Nosso planeta é lindo, ele é o nosso lar. Há tantos animais, plantas, cores e sabores. Tudo o que precisamos para ter uma vida maravilhosa. Mas precisava de alguém para cuidar do mundo. Foi por isso que o homem foi criado, para cuidar do mundo e ser muito feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que, junto com o homem, vai cuidar do mundo. Mas nem tudo no mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o mal, que sempre quer trazer coisas ruins para a nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isto quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja, corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você, não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém.
Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim, o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Não vou ficar em silêncio! Não vou deixar que toquem nas minhas partes íntimas. Não vou deixar que abusem de mim. Não vou aceitar nada de estranhos. Mas mais mal ainda existe no mundo. Há pessoas más que vendem crianças. Ninguém tem o direito de fazer isso. Estas pobres crianças são levadas para longe de suas famílias e obrigadas a viverem trancadas em lugares sujos. Homens maus obrigam essas crianças a fazerem sexo com eles, muitas vezes por dia. Quando as crianças se recusam, eles batem muito nelas e deixam elas passarem fome. Mas eu e você podemos ajudar estas crianças a serem livres. Você quer ajudar?